Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para você que acabou de baixar o ZBot 4, fez a instalação no seu computador e aí você, quando abre o sistema, se depara com uma janela parecida com a seguinte. Então aqui no centro você vai ter a janela principal do ZBot e aqui na abertura ele vem para a seção de atalhos. O nome dessa seção é bem sugestivo e você pode adicionar ou remover o acesso a determinados scripts. Isso é feito vindo na seção principal, que é a seção de pacotes. Aqui você vai ter vários pacotes que já vêm pré-instalados e dentro de cada pacote você tem um ou mais sistemas relacionados com o objetivo do pacote. Então, por exemplo, se eu dou um duplo clique nesse pacote aqui, então se eu clico uma vez ele remove, se eu clico novamente ele adiciona o atalho. Se você baixou e instalou o ZBot, é possível que você tenha se interessado em criar seus próprios sistemas para automatizar todo tipo de tarefa digital que você quiser. Obviamente que isso exige uma certa curva de aprendizado. Então, pela nossa experiência, na verdade a grande maioria dos clientes se interessam por funções que já são fornecidas e anunciadas aqui no ZBot e já vêm prontas para uso, sem precisar de nenhum tipo de conhecimento técnico avançado para poder acessar essas funções. Então é possível que você tenha visto nessa tela de apresentação aqui no site uma função que lhe interessou, como por exemplo o sistema que extrai telefones de uma página, ou o sistema de gestão de funil de vendas, ou então que você tenha entrado aqui na seção de base de scripts, tenha navegado pelas funções disponíveis e aí você achou um pacote de seu interesse, e aí viu uma função que você quer utilizar, e aí por conta disso você acabou baixando o ZBot e está tentando usar essa função. Uma das coisas interessantes aqui é que todos esses sistemas são desenvolvidos usando uma linguagem de script do próprio ZBot. Então qualquer sistema desses que você acessa vai ter algumas características em comum. Se eu der um duplo clique nesse daqui, por exemplo, extrator de contatos, ele vai listar os sistemas desse pacote. Eu só tenho um sistema dentro desse pacote e para eu executar o sistema eu dou um duplo clique. Então aqui eu estou com o meu sistema rodando. Normalmente o sistema tem um botão de ajuda aqui do lado direito do nome do sistema. Clicando nele, ele vai abrir o navegador já na página de informações desse sistema que você está utilizando e normalmente você vai ter um vídeo com um tutorial passo a passo mostrando como utilizar aquele sistema e também uma documentação com informações importantes para você aproveitar as funções disponibilizadas naquele sistema. Alguns dos sistemas são muito intuitivos e você deve conseguir usá-los mesmo sem acessar a ajuda. Mas tendo qualquer dúvida, é só clicar no botão de ajuda e se isso não resolver, você pode entrar em contato com os canais de atendimento do ZBot. Para você fechar um determinado sistema ou fazer ele parar uma determinada operação que ele esteja realizando, você pode usar esse botão aqui, ó, cancelar execução. Fazendo isso, o sistema vai ser interrompido e vai fechar. Eu vou clicar aqui na seção de pacotes e aí a gente vai poder ver um outro detalhe. Ele adicionou dados na tabela e você está vendo que só a tabela relacionada com o pacote extrator de contatos está aqui com uma quantidade de registros, no caso aqui 25 registros. Então isso é uma outra informação importante. Os dados que foram trabalhados nesse pacote ficam disponíveis para qualquer sistema que está dentro desse pacote. Se eu entrar em um outro pacote, por exemplo, funil de vendas, e executar qualquer sistema desse pacote, eu estou com a minha tabela vazia, os campos vão ser outros. Eu posso, inclusive, duplicar um pacote. Se eu clicar em um pacote, vier aqui em opções, duplicar o pacote, eu crio uma cópia e aí você vai notar que essa cópia está sem dados. Eu vou agora clicar nesse pacote funil de vendas, dar um duplo clique, vou executar o sistema gestão de funil de vendas e aqui eu vou mostrar funções importantes que vão ser muito úteis na grande maioria dos sistemas. Nessa barra de ferramentas com fundo verde você vai ter as funções que foram desenvolvidas para esse sistema específico. Só que esse campo de filtrar vai estar presente em qualquer sistema, assim como essa barra de ferramentas logo abaixo, funções de edição, exclusão, copiar, selecionar tudo, exportar dados, filtrar
e utilitários diversos para você exibir, filtrar, copiar, enfim, fazer uma série de tarefas com os dados que estiverem disponíveis. Aqui, por exemplo, eu vou abrir um arquivo do Excel. Vou clicar no botão Inserir, Assistente de Importação. Nesse caso, eu posso clicar aqui para selecionar um arquivo do computador, ou eu posso também abrir o explorador de arquivos do Windows. No caso aqui eu estou com o arquivo do Excel e eu vou arrastar ele aqui para dentro desse painel. Ele vai então fazer a leitura desse arquivo. Depois disso, é só a gente ir avançando aqui no assistente. Ele identificou duas colunas dentro do arquivo do Excel. E aí eu vou relacionar essas colunas com os campos que estão na minha tabela. Então aqui no Excel, onde tem o e-mail, eu vou associar ao campo contato. E essa outra coluna aqui eu vou associar ao campo nome. Então com isso o sistema vai saber onde colocar os dados. Clico aqui no botão próximo. Normalmente você não precisa alterar esses dados aqui. Então aqui simplesmente eu vou clicar no botão concluir e ele vai adicionar os dados lá da minha planilha do Excel. No caso aqui ele colocou a coluna contato e também vamos ter a coluna nome preenchida. Deixa eu arrastar aqui para perto da tabela para facilitar. Algumas coisas interessantes que a gente tem é você poder clicar no nome da coluna e aí ele vai fazer uma ordenação crescente ou decrescente. Você clica uma vez, ele ordena de um jeito, clica novamente, ele ordena os dados na posição contrária. Para eu selecionar linhas, eu posso pressionar a tecla Ctrl no meu teclado e aí eu vou clicando nos registros que eu quero utilizar. Posso também, com o mouse, clicar e segurar o botão e arrastar pelos registros que eu quero. Posso também pressionar a tecla Shift no meu teclado e usar as setas para poder selecionar registros. Com esses registros selecionados, eu posso, por exemplo, clicar nesse botão Copiar. E aí posso colar no bloco de notas ou posso colar em qualquer outro editor, planilha, enfim, qualquer local compatível com os dados que são copiados. Tem funções aqui que você vai usar muito também. Por exemplo, eu quero copiar todos os dados que estão aqui na tabela contato. Então eu clico em qualquer célula da coluna de contato, venho com o botão direito e aí eu escolho essa opção, copiar dados desta coluna. E aí eu acabei de copiar toda a coluna. Se eu vier aqui no bloco de notas, eu posso colar e aí só os dados dessa coluna foram copiados. Uma outra função legal aqui também é a de exportação. Se eu clicar aqui em selecionar tudo, eu posso depois usar a função exportar. E aí tudo que eu fizer nesse local não vai interferir nos dados que estão salvos, tá? Isso aqui é um ambiente de exportação. Então aqui eu posso, por exemplo, dizer que eu quero excluir todas as colunas, menos a coluna nome e contato. Fiz a operação e agora eu posso salvar em Excel, salvar em HTML, texto, ou então exibir e copiar os dados. Temos a função de excluir dados, claro. Se eu selecionar um conjunto de dados, pressionar a tecla Delete, ele vai me permitir excluir aqueles dados selecionados. Se eu quiser excluir tudo, eu vou usar esse botão para selecionar tudo. Se eu excluir, ele vai excluir todos os registros. Aqui na parte de baixo, sempre você vai ter a informação do total de registros, a linha onde você está e quantos itens estão selecionados. Outra função muito importante é o módulo de filtro. Permite que você faça uma composição de condições para os dados que você quer exibir. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero exibir dados onde o campo contato possua @sistemas.com.br ou o campo contato possua zbot.com.br. Então aqui eu fiz uma composição, clicando no botão filtrar, ele vai exibir os dados aqui que atendem a essa condição. Para desfazer o filtro, é só clicar nessa tarja amarela e aí já volta a exibir todos os dados. Imagine que você tem aqui um conjunto de dados no bloco de notas, eu vou selecionar tudo, vou copiar e aí eu quero colocar aqui na minha tabela, seja lá qual for o sistema que você estiver executando aqui no Zbot. O processo é muito simples, inserir assistente de importação. Agora eu não quero usar um arquivo, eu quero colar dados, é só eu colar os dados aqui dentro. Clico em próximo, vou relacionar os dados que estão colados com a coluna da minha tabela, onde eu quero colocar eles. Avanço
Não vou mexer nada aqui, clico em concluir e aí ele faz a inserção dos dados. Tá? Então um processo bem simples. Essas funções que a gente mostrou agora, como eu disse antes, são funções que vão estar disponíveis para todos os sistemas que você executar. Para a gente terminar essas dicas básicas, fica também sempre à sua disposição essa loja de scripts que você pode clicar. Nessa página sempre vão estar as informações mais atualizadas de todos os sistemas disponíveis para você baixar. O processo aqui para você baixar um pacote é muito simples. Basta você clicar no pacote e aí vai aparecer aqui o botão para você adquirir ou então baixar. Se eu clicar, por exemplo, aqui em baixar agora, em questão de segundos, ele vai acessar o pacote. Está dizendo que já existe um pacote chamado funil de vendas, e aí ele pede para eu renomear, para eu dar um outro nome para esse pacote. Eu vou colocar funil de vendas 2. E aí, confirmando, ele vai fazer a instalação. Então, note que agora eu tenho o pacote funil de vendas 2. Uma outra questão é a atualização dos pacotes. Assim que você abre o Zebot, o sistema já verifica os pacotes online, ou seja, aqueles que não foi você quem criou, que você baixou da loja de scripts, e vê se eles têm atualização. Se eles tiverem atualização, o próprio sistema avisa para você, e aí você confirmando, ele já baixa a versão mais atualizada daquele pacote. Nesse caso aqui não tem nenhuma atualização. Mas mesmo assim, se eu quiser forçar a atualização, é só eu vir aqui no botão Opções. Tem a opção de atualizar tudo ou atualizar só o pacote atual. Vou clicar nessa aqui e aí ele avisa que vai sobrescrever o código-fonte do script. Ele não vai apagar os dados que estão no pacote. Ele vai só alterar as funções. Tudo bem? Então eu acho que é isso. Essas são as dicas básicas iniciais para você que está começando a usar o Zebot. E se tiver qualquer dúvida, você pode acessar o site do Zebot ou então aqui mesmo na janela principal do Zebot tem esse botão aqui de suporte, canais de suporte. E aí você vai ter nosso atendimento via WhatsApp, via chat, formulário no site, listas de vídeos com tutoriais, artigos, enfim, todo um conjunto de canais para tirar suas dúvidas. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.